Olá, você está em Conexão Legal. Hoje, Conexão Legal trazendo para as pessoas um pouquinho mais de informações sobre as eleições. Inclusive, como você de casa pode pretender a um cargo eletivo. E recebendo o Dr. Anderson Pomini, especialista em Direito Eleitoral e advogado. Dr. Anderson, com relação à filiação, já nos explicaste no bloco anterior. E agora, qual é o próximo requisito para o indivíduo que pretende um cargo eletivo? Só para complementar com relação à filiação política partidária, é importante que o eleitor, o cidadão, fique bem esclarecido ao cidadão que queira filiar ao partido político, hoje, que há a exigência da fidelidade partidária. Então, muito bem, escolhido o partido político, caso seja eleito ao mandato perquirido, ele não poderá deixar esse partido, porque o Tribunal Superior Eleitoral já entendeu que o mandato pertence ao partido. Sim. E não à pessoa, e não ao filiado. É bom lembrar também, quem está em casa, que tem alguns requisitos para ele pedir a filiação e concorrer, né? Tem que ser cidadão brasileiro, tem que estar em dia com as obrigações eleitorais, claro, não é isso? Claro. Uhum. O cidadão, antes de filiar-se, inclusive, ao cargo que ele pretende concorrer, com vistas ao cargo que ele pretende concorrer, ele tem que preencher outros requisitos constitucionais, que é a idade relacionada ao cargo que ele pretenda concorrer. Cargo de senador, presidente da República. Tem que estar em dia com as obrigações eleitorais, tá certo? Tem que estar em dia com as obrigações militares, não pode constar em sua ficha qualquer condenação criminal transitada em julgado. Agora, com a questão da ficha limpa, que a gente vai abordar mais para frente, também não pode ter sequer uma condenação colegiada, ainda que não tenha o trânsito em julgado. Sim, tá segundo certo? grau. Segundo grau. Sim. Condenação colegiada, em alguns casos até primeiro grau, por exemplo, para o mandatário que detém foro privilegiado. Sim. Mas isso é um tema que a gente pode discorrer um pouco mais para frente. Né? Ótimo. Com relação à fidelidade partidária, então a pessoa tem que estar muito preocupada com referência à ideologia daquele partido, porque ela vai ter que se manter naquele partido durante todo o seu mandato, se eleito for. Perfeito. Há algumas exceções. O Tribunal Superior Eleitoral, quando determinou que o mandato pertence ao partido, ele trouxe também algumas exceções. Veja, a fidelidade partidária, ela é bilateral. Muitas vezes, o candidato ou o filiado ao partido e o próprio partido político, ele confunde essa fidelidade. Mas tanto o filiado mandatário deve fidelidade ao partido, como o partido deve fidelidade à sua ideologia, à sua carta-programa, o que hoje é esquecido. É comum o partido defender uma ideologia no papel, na sua carta-programa, e depois que vira governo, esquece aquela carta-programa e a gente está cheio, repleto de exemplos, tá certo? Sim. Então, essa fidelidade é bilateral. Por exemplo, a resolução que disciplina a questão da fidelidade partidária, ela traz algumas exceções. Se o partido se fundir com um outro partido, naturalmente ele deixa de observar aquilo que ele defendeu, passando a defender outras bandeiras ideológicas. A maior ou a menor. Perfeito. O que, de certa forma, exonera a responsabilidade do filiado. Porque o filiado, quando escolheu aquele partido, ele, do ponto de vista prático, ele confirmou aquela ideologia partidária, o que não é mais defendida pelo novo partido que se fundiu. O que não é uma garantia no próximo partido. Tá certo? Assim como perseguição política partidária, isso infelizmente acontece muito na prática também, do partido perseguir o mandatário, porque o mandatário quer votar com uma certa conduta, quer votar com a sua posição, e o partido muitas vezes, por acordos políticos, isso acontece muito no Congresso Nacional, é feito um acordo político com o partido. Aqueles acordos em bloco, né? Isso, exatamente. E o mandatário se vê obrigado a votar em algo que vai contra os seus princípios, a sua ideologia política partidária, né? Isso pode configurar na chamada perseguição política, que é uma das razões também que o filiado estaria exonerado dessa responsabilidade de fidelidade partidária. Sim, no que tange as exigências iniciais, acho que elas já estão perfeitas, não? Filiação política partidária, tá certo? É o primeiro passo, e levando em consideração que o eleitor tem que analisar o quociente eleitoral,
tem que estar bem esclarecido com relação à fidelidade partidária, que quando for eleito não poderá mudar para uma outra legenda, levando consigo o mandato, que é o objeto de interesse do partido, tá certo? E deverá, sobretudo, respeitar a ideologia partidária. No que antecede as eleições, o que o indivíduo que já está filiado precisa se ater para que não ocorra nenhum vício na candidatura dele? Esse é um assunto muito polêmico. Geralmente, no ano da eleição, o calendário eleitoral define que o período eleitoral se dá entre 6 de julho a 3 de outubro do ano da eleição. Muito bem. Só que todos sabemos que os candidatos, os mandatários candidatos à reeleição, a comunidade política de uma forma geral, começa a se organizar muito antes. Isso acontece de forma muito clara, principalmente no ano eleitoral. Veja, antes de 6 de julho é chamado período pré-eleitoral. Tanto é que os candidatos passam a ser conhecidos como pré-candidatos. Isso é um termo político. Esse termo não é jurídico. Não, você não acha esse termo em qualquer jurisprudência dos tribunais e nem em doutrinas. Não existe esse termo pré-candidato. Tampouco na lei. Tampouco na lei, perfeito. O problema é o seguinte, é que nesse período você é pré-candidato, mas você também não pode realizar atos de campanha. Você tem uma série de limitações para que não configure a chamada propaganda antecipada, o que a lei impõe multa àquele que praticar atos de campanha, e a chamada propaganda antecipada. Sim. Doutor Anderson, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você aí de casa, não se esqueça, dia 30 de agosto nós temos um compromisso com a Justiça Brasileira. Primeiro Fórum de Globalização e Pesquisa do Instituto Internacional de Direito Comparado. Acesse nosso site iidc.org.br e faça a sua inscrição. Esteja conosco, o evento é importantíssimo para a nossa democracia. Nós vamos lá ter a presença do Dr. Ives Gandra, do ministro Benetti, do ministro Delgado. O encerramento vai ser do nosso querido professor Mascaro. Esteja conosco, nós vamos discutir temas globais, temas que hoje são importantíssimos no nosso sistema social. Esteja conosco, 30 de agosto, iidc.org.br. Até o próximo bloco. Olá, você aí de casa, meu muito obrigado por você ter estado conosco no Conexão Legal, um programa do IIDC. E eu tenho mais um convite muito especial de fazer. Este ano nós estaremos providenciando o primeiro Fórum de Pesquisa Global do IIDC. Ele acontecerá no dia 30 de agosto, no Clube Holmes, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Você, meu convidado muito especial, esteja conosco em iidc.org.br, se cadastre e faça lá a sua inscrição para estar conosco nesse fórum. Nós teremos vários palestrantes, entre eles o professor Ives Gandra Martins, o Dr. Régis de Oliveira. Não se esqueça, 30 de agosto nós temos um compromisso com o IIDC e com o direito global. Espero você no primeiro fórum de discussão e pesquisa do IIDC. Sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor, desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régis de Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. Olá, eu sou Leandro Pinto, vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. E eu quero lhe fazer um convite. Ingresse no nosso site iidc.org.br e também no nosso Twitter, que aparece aí na sua tela. Preencha o cadastro e você estará concorrendo aos livros dos nossos entrevistados. Não se esqueça, é um por semana. Meu muito obrigado e espero você em Conexão Legal.